Glória a Deus. Abre comigo aí em Atos, capítulo 26. Oi? Pirar com Jesus é viver em novidade de vida. Amém? Traduzindo, é viver em novidade de vida. Amém? Isso é pirar com Jesus. Atos 26. Vou puxar para pertinho aqui, porque apesar do óculos. Amém? Você achou? Glória a Deus. A palavra de Deus fala assim, ó. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meio-dia, ao meu redor, e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvimos uma voz que me dizia, em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se e fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Amém? Aqui, não sei se você, para quem não sabe ainda, aqui é o apóstolo Paulo que está falando. Ele está diante do rei Agripa, e ele está se defendendo. Ele está explicando ali o porquê que ele está sendo condenado pelos judeus. Por que os judeus estão querendo matar ele? E ele explica para o rei Agripa o que aconteceu com ele. E ele, nessa passagem, ele fala algumas coisas que eu estava pensando nesses dias, e quando eu li, me saltaram os olhos. E eu pensei, é isso. Jesus quer isso para a gente. Amém? Mas o que, né? Você não sabe ainda como é que se disse amém. Jesus quer a mesma coisa que quis para Paulo. Amém? Isso que eu quero dizer. Desculpa a brincadeira, tá, irmãos? Mas é que eu estou feliz. Amém? E se você não está, você vai ficar também. Amém? Glória a Deus por isso. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre uma visão que ele teve quando Jesus apareceu para ele. E quando Jesus apareceu para ele, ele estava indo prender cristãos. Ele já tinha participado, inclusive ele estava junto com uma galera que apedrejou o primeiro mártir, né, que é Estevão. As pessoas deixaram as vestes aos pés de Paulo, que era um jovem ainda, que na verdade era Saulo, e ele estava lá conivente com aquilo. E as pessoas apedrejaram Estevão sem nenhum crime. O crime dele era crer em Jesus. E isso, quando o apóstolo Paulo viu, deve ter sido horrível. Imagina você ver alguém ser apedrejado. Por mais que a pessoa, às vezes, fosse merecedora, deveria ser uma coisa horrível. Agora, imagina um inocente morrer apedrejado sem praguejar, sem brigar, sem xingar. A Bíblia fala que ele se entregou, simplesmente ele se ofereceu ali, porque ele entendeu que aquilo era de Deus, estava findando, digamos assim, a obra dele naquele momento, a obra dele aqui na terra. Então Estevão se entregou, e o apóstolo Paulo viu aquilo. E aí aqui quando Jesus aparece para Paulo, aqui na verdade é a segunda, não é o momento que Jesus apareceu para Saulo, mas é a explicação dele. E durante essa explicação a gente pode ver algumas coisas que
eu quero que vocês prestem atenção aqui, que me saltou os olhos, que ele fala assim, que Jesus falou para ele assim, no 16, agora levante-se e fique em pé, eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Repete comigo, viu e lhe mostrarei. Mais uma vez, do que você viu e do que eu lhe mostrarei. Mais uma vez, para ficar bem gravado, do que você viu e do que eu lhe mostrarei. Jesus fez de Paulo uma testemunha daquilo que ele viu e daquilo que ele ainda ia mostrar para Paulo. Isso mostra o quê? Deus, ele enviou Jesus para a terra para fazer discípulos. Amém? O que é um discípulo? Quem aqui é discípulo de Jesus? Levanta a mão aí. Beleza, você é um discípulo de Jesus. Então agora me responda o que é ser discípulo de Jesus. Seguidor, que mais? Um imitador. Um aprendiz também, né? A palavra discípulo está bem diretamente relacionada com um aprendiz. Então, um discípulo é um aprendiz. Então, Jesus ele veio para a terra para ensinar aqueles 12 homens e os 70 também, a fazerem discípulos, ou seja, a fazerem aprendizes. Aprendizes que veriam e imitariam Jesus. Assim como Paulo fala aqui, né? Jesus falando para Paulo, daquilo que você viu e daquilo que eu ainda vou te mostrar. Eu quero que você seja testemunha daquilo que você viu e daquilo que eu ainda vou te mostrar. Jesus está falando a mesma coisa para mim e para você, que Ele quer fazer você uma testemunha daquilo que você já viu e daquilo que Ele ainda vai te mostrar. Amém? Isso mostra o que, irmão? Oi? Tem coisas que nós já vimos e tem coisas que a gente ainda vai ver, certo? Isso quer dizer o quê? Que é uma vida. É uma vida de aprendizado com Jesus. Sim? É uma vida andando com Jesus, é uma vida experimentando Jesus. Agora eu queria que você voltasse comigo, no mesmo livro de Atos, você vai voltar lá para o capítulo 9. E você vai pegar o verso 22. 9, 22. No capítulo 9, a gente tem justamente a conversão de Saulo, que depois virou Paulo, certo? No versículo 22, quem achou, diga amém. Fala assim: todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, ou o Messias. Mais uma vez, todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia quem? Os judeus que viviam em Damasco, fazendo o quê? Demonstrando Jesus é o Cristo. O que ele fazia então? Ele demonstrava que Jesus era o Cristo. Isso é o que Jesus chamou a gente para fazer. Foi isso que Jesus falou para Paulo: Paulo, você é um vaso importante para mim. Eu quero que você vai ser importante na minha mão. Eu quero que você siga daqui para frente, testemunhando, né? Seja uma testemunha daquilo que você viu e daquilo que você ainda vai ver. E aí, Paulo, em obediência, ele faz o quê? Ele começa a pregar. Mas não só pregar, ele começa a demonstrar para as pessoas que Jesus é o Cristo. Você concorda comigo que existe uma diferença entre você falar uma coisa e entre você demonstrar? Como é uma demonstração? Isso. É você, além de você falar, por exemplo, a gente já viu algumas peças de teatro, sim ou não? Aqui na comunidade mesmo, a última que a gente teve foi sobre... Cutuca o seu irmão aí e pergunta para ele sobre o que foi a última demonstração que teve? O último teatro? Páscoa.
Então a gente viu uma representação, na verdade, né? Não foi uma demonstração, mas foi uma representação. A representação é quase como uma demonstração de alguma coisa, sim ou não? Estavam demonstrando aqui, fazendo como era a Páscoa naquela época. E a Bíblia está falando aqui que o apóstolo Paulo, ele confundia as pessoas, demonstrando que Jesus era o Cristo. Amém? Então, demonstrar que Jesus é o Cristo envolve o quê? Mostrar, né? Mostrar Jesus para as pessoas. Agora, Jesus, ele estava vivo aqui, né? Ele estava, né? Mas não aqui, né? Pegadinha essa, né? Jesus está vivo, amém? Glória a Deus. Por isso, porque ele vive, nós temos esperança, amém? Mas Jesus aqui já tinha subido ao céu, amém? Então, Jesus não estava aqui, certo? Não estava andando na terra mais. O apóstolo Paulo, eu peguei o apóstolo Paulo como exemplo do que Deus quer fazer com a gente, porque ele representa alguém que nasceu fora do tempo, sim ou não? Alguém que não andou com Jesus em vida. Quem aqui não andou com Jesus em vida ainda? Então, você se aproxima muito de Paulo, sim ou não? Você e Paulo, cara, só difere o lugar onde você nasceu. Amém? Então, a mesma coisa que Paulo fez, Jesus chamou eu e você para fazer igual. Amém? Só ouviu um amém. João falou amém rapidinho, hein? Amém? Você quer isso? Você quer demonstrar para as pessoas que Jesus é o Cristo? Aí é que está assim, não é o segredo, mas a beleza do discipulado. A beleza de ser discípulo de Jesus é você demonstrar para as pessoas que Jesus é o Cristo. Ele te chamou para isso e Ele te deu autoridade para isso. Amém? Para demonstrar que Jesus é o Cristo. Agora eu queria que você avançasse um pouquinho, hein? Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, ele foi obediente àquilo que Jesus falou para ele. Se você volta um pouquinho antes, você vê que Ananias orou com ele recuperou a visão, né? E aí ele passou alguns dias ali com os discípulos, aprendendo sobre Jesus, e aí logo ele já entendeu a mensagem, entendeu por que Jesus tinha chamado ele, e começou a confundir todo mundo, a confundir os judeus pensavam, pô, mas não é esse cara aí que era mestre aqui, que estava aprendendo aos pés de Gamaliel, e agora ele está falando, ele está pregando Jesus, e não só pregando Jesus, ele está demonstrando que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, sinais acompanhavam Paulo, sim ou não? Coisas aconteciam quando Paulo orava, quando Paulo falava no nome de Jesus, pessoas eram com certeza libertas de espíritos imundos e tudo mais. Se você avançar agora para o capítulo 13, vai lá para o capítulo 13, continua falando da história de Saulo e de Paulo, no verso 49, amém? Você achou? Fala assim, ó. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Amém? Glória a Deus. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram dos seus pés em protesto contra eles, sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles, e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, ele continuou, ele não parou. No primeiro versículo fala que ele estava reunido com uma galera e ele foi enviado, né? O Espírito Santo enviou Paulo aos gentios, e Paulo em obediência foi. E aí eles chegaram numa cidade, começaram a pregar, o pessoal da sinagoga ficou impressionado com aquilo, muitos acreditaram, só que aí passou uma semana, chamaram eles de novo, falaram, ó, foi muito legal o que você fez aqui, eu quero que você volte semana que vem. O apóstolo Paulo voltou na semana seguinte, e como eles não pararam durante aquela semana, aonde eles iam, eles falavam da mensagem, aonde eles iam, eles demonstravam que Jesus era o Cristo. O que aconteceu? Na semana seguinte, a sinagoga estava lotada. Louco isso, né? A igreja encheu, irmãos. Encheu de gente querendo ouvir Paulo.
querendo saber a respeito daquele Jesus que Paulo estava pregando. E aí aquela multidão chegou ali, os judeus não quiseram. E aí os judeus ficaram bravos com aquilo. E aí tocaram eles. Eles falaram, muito bem, a palavra de Deus fala que a gente tem que ir para os gentios. Ele tinha sido enviado para os gentios. Ele pegou aquela galera e continuou ensinando eles ali, aqueles gentios. E o que aconteceu? Alguns fizeram com que se levantasse um motim contra eles e mais uma vez expulsaram o apóstolo Paulo daquela cidade. E aí você pensa assim, puxa, o apóstolo Paulo ficou triste, né? Foi isso que a gente leu aí? O que eles fizeram? Eles sacudiram o pó, não é? Não foi isso que Jesus falou para fazer? Sacudiu o pó dos pés contra aquela cidade e ficaram cheios de alegria, porque eles tinham feito o papel deles. E aí quando eu li essa parte aqui que fala, né, e sacudiram o pó, aonde que você ouviu isso antes? Com Jesus, não foi lá no capítulo 10 de Lucas? Jesus não falou para ele, para os 70, se receberem vocês, recebem a mim. Se não receberem, não recebem a mim, nem aquele que me enviou. Então, quando não receberem vocês fazem o quê? Vocês batem o pó das sandálias daquela cidade e vão para a próxima. Uau, mas Paulo não ouviu de Jesus. Sim ou não? Paulo não andou com Jesus. E como que Paulo e Barnabé estão agora ali limpando, né? Paulo e Barnabé, né? Isso, Barnabé e Paulo estão lá batendo o pó da sandália contra aquela cidade e caminhando. Como que eles sabiam? Discipulado. Amém? Discipulado e o Espírito Santo, claro. Mas isso passou de um discípulo para o outro. Um discípulo para o outro, 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 e hoje chegou até nós. Amém? E não vai parar, amém? No que depender de mim, no que depender de você, não pode parar. Amém? Porque o Senhor nos chamou para fazer isso. O Senhor nos chamou para demonstrar que Jesus é o Cristo. Amém? O Senhor nos chamou, fala assim, o Senhor me chamou para demonstrar que Jesus é o Cristo. Para ser testemunha daquilo que eu já vi e daquilo que eu vou ver. Daquilo que eu vou ver. Daquilo que eu vou ver. Se você vai ver, é porque você não viu ainda, amém? Uau! As coisas que você já viu até agora, já são loucas, sim ou não? Você já viu um monte de coisa louca, sim ou não? Você já viu, irmãos, eu amo, sim, eu sou meio doido, mas eu amo algumas coisas em Deus, assim, que eu acho show de bola. Você pode me achar mais louco ainda, mas eu vou ter que contar. Eu amo expulsar um demônio. Sabe por quê, irmãos? Eu lembro um dia que apareceu a oportunidade, eu estava cuidando de um rapaz, e esse rapaz a gente marcou um dia de conversar. E como eu morava, eu não lembro onde que eu morava, acho que no centro, e a igreja era no centro. E aí eu combinei com ele de encontrar na igreja. Só que eu esqueci, não tinha ninguém mais lá. Mas eu nem sonhava nem pensava, irmãos, que ia acontecer, né, de manifestar um demônio na minha frente. E eu nunca tinha expulsado um demônio. Mas eu já sabia como fazia, né? Todo mundo sabe como expulsa demônio, sim ou não? O que você tem que falar? Sai em nome de Jesus, pronto. Só isso, amém? E manda sair, ele tem que sair, porque não é você, é Jesus, amém? E eu lembro que esse rapaz pediu oração, a gente conversou e tal, beleza, foi uma conversa tranquila, a gente fez até acho que uma lição do discipulado, lá, do livrinho, né, da consolidação, e aí depois ele pediu oração, porque ele estava passando por uns problemas. Eu falei, não, beleza, será que você pode me ungir com óleo? Não, posso sim. Eu fui lá, peguei o óleo e voltei. A hora que eu pus a mão na cabeça dele para orar por ele, ele começou a se contorcer e virar, meu Deus do céu, está acontecendo, né? E agora? Sai em nome de Jesus! Sai agora em nome de Jesus! E o que aconteceu? Saiu. E pela primeira vez eu expulsei um demônio. E eu vi assim, como é tremendo o nome de Jesus. Como é poderoso esse nome, amém?
Eu voltei para casa faceiro, né? Sorridente, com um sorriso de orelha a orelha, pensando assim, que nem os 70. Sim ou não? Os 70, quando eles voltam cheios de alegria, e quando eles encontram Jesus, o que eles falam? Senhor, até os demônios se nos submetem no teu nome. Uau! Glória a Deus, isso é manifestação de Deus, isso é um sinal, amém? Do poder de Deus atuando. Isso é uma demonstração de que Jesus é o Cristo. Jesus é Senhor, Jesus é o Messias, Jesus é o enviado. Então, para eu e você demonstrarmos para as pessoas que Jesus é o Cristo, estes sinais nos acompanham. Amém? Sinais, Jesus deixou sinais para nos acompanhar. Por quê? Porque eu sou dele e ele é meu. Amém? Isso é maravilhoso. Isso assim, é a assinatura de Deus de que você é filho. Porque até os demônios se te submetem. Mas aí Jesus fala para eles, mas não fiquem felizes por isso. Fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito nos céus. Ou seja, estes sinais acompanharão os que crerem. Então, se eu creio, o céu é para mim. E se esses sinais estão me acompanhando, é porque eu creio. Amém? Não é porque eu sou alguém especial, mas é porque eu entendi quem Jesus é. Eu entendi quem Ele é em mim. Eu entendi que eu estou nele e Ele está em mim. Essa é a diferença. Amém? E é isso que a gente precisa entender. E o apóstolo Paulo ele entendeu. E ele pensou, não posso perder tempo. Levanta a mão assim e fala, eu não posso perder tempo. A palavra de Deus fala aqui que a palavra do Senhor se espalhava por toda a região, no versículo 49. Por que você acha que a palavra se espalhava? Porque ela era anunciada. Amém? Então eu e você não podemos perder tempo. Ah não, mas eu não conheço nada ainda, eu acabei de chegar agora. O que Jesus falou para Paulo? Quando ele, Paulo estava perseguindo a igreja, né? O Saulo. Ele tinha pegado cartas para mandar, para prender toda a galera que tinha acabado de se converter. Toda a galera que estava aleluiada lá, felizona, porque tinha conhecido Jesus, ele estava levando carta para prender esse povo. Você acha que ele era gente boa? Não, né? Mas aí o que aconteceu? No meio do caminho, ele vê uma luz. Meio-dia, ele vê uma luz mais forte do que o sol, que envolveu ele e toda a galera que estava com ele, e ele ouve uma voz, e essa voz fala para ele tudo aquilo que a gente leu. Paulo fica cego, e aí o que acontece? Ananias vai lá, ora, ele recupera a visão, ele é batizado. A Bíblia não fala que ele é batizado no Espírito Santo, mas provavelmente ele foi batizado no Espírito Santo, porque depois dali o apóstolo Paulo sai batizando outras pessoas no Espírito Santo. A gente vê isso em Atos 19. Então, com certeza, ele foi batizado no Espírito Santo. E ele passou, ele entendeu, aquele tempo que ele ficou ali com os discípulos, ele aprendeu. E se você continua lendo lá no capítulo 9 mesmo, ele aprendeu tanto que ele começou a fazer discípulos. E a Bíblia fala que os próprios discípulos de Paulo, quando souberam que estavam tentando matar ele, o que fizeram? Pegaram ele, colocaram dentro de um cesto e jogaram pela muralha. Ou seja, os próprios discípulos ajudaram ele a fugir. Então Paulo já estava fazendo discípulos. Ele já tinha entendido. Por quê? Porque nós não podemos perder tempo. Amém? Então eu e você não podemos perder tempo. E Jesus falou para ele, olha, eu quero que você seja testemunha de tudo aquilo que você viu e de tudo aquilo que você vai ver. Ah, mas eu não vi nada ainda. Viu? Viu o quê? Aquilo que Deus fez em você. Sim ou não? Só de você contar, né, para as pessoas aquilo que Jesus já fez na sua vida, já faz uma diferença absurda na vida de quem não conhece Jesus. Amém? Continuando. Agora se pula para Atos 14. A gente vai ler do 1 ao 3. Fala assim, ó. Em Icônio, que era uma cidade, Paulo e Barnabé, como de costume, fala comigo, como de costume. Qual é o teu costume? Ah não, meu costume é trabalhar, meu costume é fazer várias coisas. Meu irmão, eu quero te dizer hoje que você pode fazer todas essas coisas e você pode criar o costume de falar de Jesus. Amém? Você pode criar o costume, dentro de toda a sua rotina, você pode criar o costume de
levar a mensagem do Senhor e demonstrar que Jesus é o Cristo. Amém? Faça disso um costume. Então era um costume deles. Foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Amém? Eu vou ler o 1 e o 3, tá? O melhor do 2, o 1, não, o 1 mesmo, 1 e o 3. Fala assim, ó: em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Jesus, quando a gente fala no nome de Jesus, não é a nossa palavra que a gente está falando, mas é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Amém? E se eu e você, nós somos crentes em Jesus, eu e você precisamos crer que estes sinais acompanharão aqueles que crerem. A gente viu lá atrás que Paulo e Barnabé fizeram o quê? Bateram o pó da sandália quando eles chegaram numa cidade e aquela cidade não recebeu a mensagem. Sim ou não? E agora a gente vê que pelas mãos deles, Deus realizava sinais e maravilhas. Quando Jesus enviou os 70, o que ele fala para eles? Vão, aonde vocês entrarem, curem os enfermos e anunciem que é chegado o reino de Deus. Amém? Curem os enfermos, isso é um sinal, sim ou não? Isso é um sinal, irmão. Isso é um sinal de que Jesus é o Cristo. Amém? Você crê nisso? Então está na hora da gente praticar. Amém? Aqui fala que Paulo e Silas, eles iam de qualquer jeito. Eles falavam de qualquer jeito, sim ou não? É isso que fala, hein? Eles falavam como? Corajosamente. Quantas vezes você foi falar de Jesus, ou sim, teve uma oportunidade e você tremia nas bases, né? Sim ou não? Você vai lá, tipo, mas será que eu vou, né? Mas acho que não. Sim ou não? E aí, tipo, dá um gelo, né? Que vem lá da planta do pé até a ponta da cabeça. E aí você fica vermelhão às vezes, né? Um calorão, né? E você fica com vergonha, mas o que eu vou falar? Fala daquilo que você viu e daquilo que você vai ver. Amém? O apóstolo Paulo, ele foi obediente. E ele falava daquilo que ele viu e daquilo que ele ia ver. Daquilo que ele ia ver, ele começou a ver, sim ou não? Eu confundi vocês, né? Vamos lá, vamos voltar. Quanto mais eu me exponho corajosamente, porque imagina o seguinte, a Bíblia fala que nós fomos enviados como lobos no meio de ovelhas, é isso? Como ovelhas no meio de lobos, certo? Por isso que você fica às vezes com medo, ou você fica envergonhado, você fica tímido. Por quê? Porque você é uma ovelhinha, e lá tem um lobo, e o lobo está lá, rosnando para você. E aí você fica, será que eu vou, será que eu não vou? Mas aí quando você lembra que atrás de você tem quem? Um leão. E o leão faz o quê? Acordou, né? Assustei ela. O leão rosna muito mais forte do que qualquer lobo, amém? E o leão da tribo de Judá está atrás da gente, melhor, está junto com a gente, amém? E o leão da tribo de Judá vai comigo aonde eu vou, amém? E aí aonde eu vou, o leão, o lobo está lá rosnando, de repente ele vê o leão, ele fica mansinho, irmãos. Foge, então ele abaixa a bola, ele fica lá na dele, parecia assim, né?
uma pessoa brabona e tal, nervosa. Mas aí, quando ele vê, não é tudo aquilo. Né? Então, por quê? Porque eu creio que Jesus está comigo. Amém? Você crê também que Jesus está com você? Se você, semana passada, quem lembra? Quem estava aqui semana passada? Quem lembra que o pastor Léo pregou? Sobre João 15, né? João 15 fala o quê? Sobre a videira verdadeira. Que Jesus é a videira verdadeira, amém? Jesus é a videira verdadeira, isso é maravilhoso, isso é tremendo. E aí, quem é o viticultor? O agricultor é o Pai, amém? Deus é o Pai, é o agricultor. E aí o que acontece? Quando a gente crê, a gente é o quê? Ligado na videira. Uau, estou ligado na videira. E aí, o que acontece? Eu começo a receber da videira. Amém? E eu começo a receber da videira, e a videira começa a me alimentar, e quando eu vejo, eu estou cada vez mais bonitinho, já começa a nascer uns brotinhos, e já começa a nascer outros brotos para cá, outros brotos para cá, daqui a pouco eu estou crescendo, estou ficando grosso, estou ficando um galho mais grosso, e eu estou enxertado na videira. Eu nem sei como que funciona isso, biologicamente falando, né? A árvore, como que é, eu nunca vi, mas imagina isso, tá? Tenta viajar comigo aqui nessa imaginação. Você está lá, ligado na videira, quando você vê, você começa a engrossar, você começa a ficar bonitão. Por quê? Porque você decidiu fazer alguma coisa. A Bíblia fala aqui, que aquele que não dá fruto, o que ele faz? Poda, é isso? Não, ele corta. E aquele que dá fruto, o que ele faz? Ele poda, ele dá uma limpadinha. Nosso Deus é caprichoso. Ele limpa, sabe aquele raminho que está meio troncho ali, meio tortinho, que nasceu meio errado, ele vai lá e poda, para dar lugar a um outro ramo mais bonito, que vai dar um fruto bonitão. Amém? Mas o importante, o que é? Dar fruto. Então fala assim, o importante é eu dar fruto. Isso, apóstolo Paulo entendeu que o importante era dar fruto, porque você vê, quando você começa a ler o livro de Atos, é interessante que parece um diário, né? A pessoa está contando a história da vida dela ali, o que acontecia com ela, as coisas que iam acontecendo, e tem até umas rixas, umas brigas, uns desentendimentos, com Marcos, se não me engano, né? Entre o apóstolo Paulo e Marcos, que era um outro discípulo. Eles tiveram um desentendimento, porque um queria ir para um lugar, outro queria ir para outro. Então você vê que, mesmo assim, ele continua dando fruto. Por quê? Porque Deus vai podando, Deus vai nos limpando. Mas a gente não pode parar de dar fruto, a gente não pode parar de imitar Jesus, a gente não pode parar de se importar com as pessoas, olhar para a pessoa e não ver como uma pessoa, como aquilo que ela está demonstrando ser. Você não pode olhar para a pessoa e ver ela como um lobo, amém? Porque o leão está com você, e se o leão está com você, não importa quem esteja na tua frente, seja o lobo que for, ele vai ter medo do leão. E se eu estou ligado na videira, a videira está em mim. Jesus fala, né, aquele que permanece em mim e eu nele. Você tem que permanecer em Jesus, porque quando você permanece em Jesus, ele permanece em você. Isso está em João 15, deixa eu achar aqui, nos 4, no 7, perdão. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e será concedido. Mas antes, no 4, fala assim, ó, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmos, mas se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, se você permanece em Jesus, ele vai permanecer em você. É a palavra dele, amém? Permanecer em Jesus é fazer o que ele mandou fazer. Amém? Levanta sua mão assim e fala assim, eu quero fazer o que Jesus fez, porque ele me chamou para isso. O Senhor Jesus te chamou para fazer discípulos, e discípulos dele, amém? É isso que a gente precisa, fazer discípulos de Jesus, amém? Você quer isso? E para isso você precisa permanecer nele, porque se você não permanecer em Jesus, você vai reproduzir você mesmo. Se reproduzir, porque ele fala que sem ele nada você pode fazer. Então, mas se eu permaneço nele,
obedecendo a Ele, fazendo aquilo que Ele me mandou fazer, falando corajosamente, enfrentando todo tipo de lobo que aparecer na minha frente, porque o leão da tribo de Judá está comigo, as coisas vão começar a acontecer na sua vida e na minha vida, e você vai ver que os sinais do Senhor vão acompanhar você. Amém? Não tenha medo de orar pelas pessoas, não tenha medo de se expor, não é você que está, você só está fazendo obedecer. Amém? Quem faz a obra é Jesus, quem faz a obra é Deus, o próprio Deus fazia sinais pelas mãos deles. Amém? Então Deus está em nós, você tem que crer nisso. Amém? Deus está em mim, fala assim, Deus está em mim. Em 1 João 2, você não precisa abrir, em 1 João 2,5, anota aí, depois você lê, fala assim, mas se alguém obedece a sua palavra, nele, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Se você afirma que permanece em Jesus, a dica para você saber se você permanece em Jesus ou não, é você andar aqui como Jesus andou. Amém? Ah, mas eu sou tímido. Não é mais tímido, amém, irmão? Por quê? Porque Jesus te fez diferente. Jesus te dá a oportunidade todos os dias de você romper com a timidez. Eu era tímido, você pode acreditar nisso? Pode? Eu estou falando, né? Mas eu era muito tímido, eu era extremamente tímido, tinha medo de falar em público, vergonha, mas hoje eu sou assim, porque Jesus me mudou. Amém? O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja, depois ele virou o quê? Apóstolo, discípulo de Jesus. Amém? Jesus transforma as pessoas, quem crê nisso? Mas como que ele transforma? Como que Jesus transforma a gente? Se a gente ficar parado, a gente não vai a lugar nenhum. Primeiro que a gente corre o risco de ser cortado, porque aquele que não dá fruto, vai ser cortado. Faz assim comigo, schleppt. Isso. Então aquele que não dá fruto vai ser schleppt, cortado. Agora aquele que dá fruto, ainda que meio que às vezes, né, não tem uma coisinha assim que está meio estranha, uma coisinha assim que está meio, Jesus vai lá e quê? O Pai vai lá e poda, mas ele continua ligado na videira, e a poda só tem uma finalidade, fazer com que o galho fique bonito, gente, mais forte, ele engrossa, ele recebe mais, aquela coisa que estava meio estranha, que estava fazendo que a seiva fosse perdida, é cortada, e aí agora ele pode crescer mais, amém? Deus quer que a gente cresça, faz assim, cresça. O Senhor quer que você cresça, que você dê fruto, mas para isso você não pode parar. E a Bíblia fala que se você afirma que permanece nele, então você tem que fazer, diga assim, eu tenho que andar como ele andou. Mas daí você pensa, ah meu Deus, e como é que eu faço isso? Fazendo. Amém? Andando, sendo ousado, se arriscando, obedecendo, amém? Falando com as pessoas, interagindo. E aí o próprio apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, você volta comigo aí em avança. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3, 2 aos Coríntios 3, 18. Gente, é muito pouco tempo para falar muita coisa. Vocês tenham misericórdia. Fala assim no 18. E todos nós, achou? Se você não achou, você guarda aí, depois você lê. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Agora eu quero ler numa outra versão para você, que eu acho que fica mais claro, mais fácil da gente entender. Quer ver?
2 Coríntios 3:18. Fala assim, ó: portanto, todos nós com o rosto descoberto, isso quer dizer, todos nós que cremos, se você ler o contexto aqui, é isso. Quando você crê em Jesus, o véu que estava tapando você, que estava impedindo você de enxergar Cristo, é tirado. Então, todos nós com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é Espírito. Amém? João capítulo 17, Jesus fala assim: você me deu a sua glória, e a glória que você me deu, eu estou dando para eles. Ou seja, a mesma glória que Jesus recebeu, ele passou para eles. Não lembro se é no 17 ou no 15, fala da mesma forma, acho que é no 17, que você me enviou, ou seja, que o Pai me enviou, Jesus falando, da mesma forma que você me enviou, eu envio a eles. Da mesma forma quer dizer o quê? Igual. Da mesma forma, do mesmo jeitinho que Jesus andou aqui na terra, você e eu fomos enviados para andar. Porque se você está nele, você tem que andar como ele andou. Amém? E é interessante que quando você vai andando, que nem o apóstolo Paulo fala aqui, né? Nós resplandecemos, todos nós com o rosto descoberto, refletimos como um espelho. As pessoas lá fora estão clamando: mostra o Pai, mostra o Pai, nós queremos ver Deus. Nós queremos ver Deus. Você pode ver, as pessoas estão famintas, estão sedentas por Deus, só que elas têm procurado em trocentas coisas. Por quê? Porque nós não temos refletido o Pai. Agora, quando eu e você passamos a refletir o Pai e mostrar para elas: olha, esse é o caminho, aqui, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias prometido, Jesus é aquele que te liga novamente ao Pai. Quando eu e você passamos a refletir a glória do Pai, o que acontece? Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, e vai nos tornando cada vez mais parecido com Jesus. Ou seja, não é ficando parado, não é ficando, você lá, tudo bem que isso é extremamente importante, você ir lá para o seu quarto e ficar adorando ao Senhor, e passar o tempo inteiro adorando, ou então quando você vem na igreja, e você fica adorando ao Senhor no culto, e aí você pensa: não, de glória em glória eu estou sendo transformado, mas não é isso, não é de aleluiamento em aleluiamento, amém? Não é de vigília em vigília que você vai ser transformado, mas é resplandecendo a glória do Senhor, é revelando o Pai para as pessoas, é mostrando que Jesus é o Cristo. As pessoas vão olhar para você e vão ver como um espelho a glória de Deus, amém? A glória de Deus vem sobre você e você reflete para as pessoas, você mostra o Pai. Foi isso que Jesus fez. Jesus veio para revelar o Pai, e eu e você, como discípulos de Jesus, a gente precisa fazer a mesma coisa, revelar o Pai para as pessoas. Só que para revelar o Pai, eu tenho que fazer as mesmas obras que o Pai fez, as mesmas obras que o Pai faz, porque o Pai não parou de trabalhar, amém? Jesus falou isso: meu Pai não parou de trabalhar, Ele trabalha ainda, então eu também trabalho, amém? Ele fala assim: creiam em mim, nem que seja por causa das mesmas obras. Então você vai falar: creiam em Jesus pelas obras, nem que sejam pelas obras, nem que sejam pelos sinais que vão te acompanhar, porque está escrito, amém? E eu e você precisamos acreditar. Se você é crente no Senhor, você crê no Senhor Jesus? Se você crê no Senhor Jesus, você tem que andar como Ele andou, e você tem que acreditar que quando você pôr a mão sobre um enfermo, este vai ficar curado, porque é isso que está escrito, amém? Você tem que acreditar que se você expulsar um demônio, ele vai sair. Você tem que acreditar que coisas loucas podem acontecer com você, amém? Que se você orar com fé, amém, coisas doidas podem acontecer. Sim ou não? Porque Jesus é real. Quando você vê a manifestação do poder de Deus, meu irmão, é bom demais. Ele se revela, e você vai sendo transformado de glória em glória. Por quê? Imagina assim, você vai lá, você está assim meio, puxa, tá bom Deus, o Senhor está falando aqui, olha, se eu orar com alguém, se eu impor a mão sobre alguém, esse vai ficar curado, beleza, então, vamos lá Deus. Aí você pega e sai de sua casa, você vai lá, e aí Deus coloca uma pessoa no seu caminho, e essa pessoa está morrendo de dor de cabeça.
E aí você começa a conversar com ela, do nada, e ela fala, puxa, eu estou com uma dor de cabeça hoje. Aí você pensa, é agora. Fala assim comigo, é agora. É agora que eu vou orar por essa pessoa. E aí você vai fazer o quê? Você vai falar, posso orar por você? Amém? Por quê? Porque você crê que Jesus pode curar, sim ou não? E aí você vai e ora pela pessoa. E aí a pessoa fala, puxa, o que você fez? Eu não fiz nada. Jesus fez. Isso que aconteceu com você foi porque Jesus te ama. E Ele pode fazer o mesmo através de você. Se você crer, se você se arrepender dos seus pecados, se você for batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, se você se render a Ele, Ele vai fazer o mesmo com você. Você quer? É muito mais fácil você pregar o Evangelho assim. Amém? E está escrito. Eu vou contar para vocês uma das experiências que eu tive nessa semana. A gente foi num congresso semana passada e foi muito louco. E aí a gente voltou disposto a orar por várias pessoas. A gente orou por muitas pessoas na rodoviária, orou por muitas pessoas no aeroporto, orou por muitas pessoas o dia inteiro. E aí, no dia seguinte eu estava sozinho, não tinha mais ninguém comigo, né? O Marcelo não estava comigo. E eu pensei, puxa, e agora? Será que eu vou ter a mesma coragem? Porque quando a gente está em dois, por isso que Jesus mandou de 2 em 2, sim ou não? Porque a gente precisa, de 2 em 2 é mais fácil. Aí eu estava sozinho, eu pensei, e agora, o que eu faço? Mas Jesus está comigo. Eu lembrei que Ele, assim como Ele mandou, né, eu como uma ovelhinha no meio de lobos, mas Ele está comigo, Ele é um leão. Eu posso ser uma ovelhinha, mas Ele é um leão. Amém? E quando as pessoas olham para mim, elas não veem uma ovelha, elas veem um leão. Por quê? Porque eu resplandeço a glória do Pai. Então, quando elas olham para você, irmão, elas às vezes tratam mal você porque elas têm medo de você. Porque isso que você tem é muito precioso. É a glória de Deus. Amém? Você tem a glória de Deus em você, porque Jesus te deu. E aí eu estava lá na biologia, eu trabalho na biologia, na Federal. E eu fui levar uns equipamentos para uma sala e eu vi que tinha 4 estudantes sentados no corredor. Eles sentam, tem muito estudante por lá, né? E eu vi que aqueles 4 estudantes eram 3 meninas e um rapaz. E eu pensei, eu preciso falar de Jesus para esse povo. Como que eu vou fazer? Aí eu entrei na sala, agora que eu estava cheio de coisa na mão, uma das moças perguntou, você quer ajuda? Eu falei, não, obrigado. Aí eu pensei, pronto, já deu abertura. Entrei, guardei as coisas lá, saí e falei assim, e aí galera, tudo bem com vocês? Tem alguém com dor de cabeça, dor no joanete, dor no pé, dor nas costas? Tem alguém com algum tipo de dor? 3 deles, na verdade as 3 moças falaram, eu estou com dor de cabeça. Ah, é? É. Então espera aí que eu vou orar por você. O quê? Vou orar. Pus a mão na cabeça da primeira, orei. Perguntei, e aí, melhorou? Diminuiu. Eu orei pela segunda vez, que Jesus orou 2 vezes por um cego, não sei se você lembra. Amém? O que você está vendo? Eu vejo homem como árvores. Orou de novo, visão completa, perfeita. Orei a segunda vez, a menina falou, uau, sumiu a dor. Aí eu fui orar pela segunda. Primeira vez que eu orei, ela já falou, tirou com a mão. Aí a terceira menina, a mesma coisa. Daí eu sentei e falei, sabe o que aconteceu aqui, gente? Jesus curou vocês. Aí eu comecei a compartilhar do Evangelho com aquele pessoal ali, e consegui falar de Jesus para elas de uma forma muito mais louca, porque esses sinais acompanharão aqueles que creem. Amém? E eu creio que essa galera não vai ficar só nisso, não vai ficar só nesse sinal, porque o sinal indica para Jesus. Amém? Mas o que importa é a salvação deles. Mas os sinais vão acompanhar aquele que crê. Amém? Então vai ter sinal também. Eu tenho que crer nisso. Hoje eu fui no mercado, eu encontrei na fila do mercado um rapaz, e a esposa dele estava com dor no quadril. Eu orei por ela falou, orei 2 vezes, ela falou que a dor tinha sumido, não estava mais doendo. E aí a gente foi até o carro deles. Aí eu descobri que ele é dono de uma pizzaria, Flamboyant. O nome dele é Vicente. Aí depois eu vou passar para os irmãos. Você peça uma pizza. E não só peça uma pizza, mas fala de Jesus para ele. Que eles com certeza são filhos da paz. São pessoas que estão abertas. E aí você começa a ficar louco, porque você começa a andar e a fila passa a ser uma oportunidade de você falar de Jesus para as pessoas. Mas demonstrar que Jesus é o Cristo. E levar as pessoas ao arrependimento. Mostrar que existe um caminho
que elas podem ser livres do poder do pecado, amém? E que Jesus quer fazer delas o mesmo que fez comigo, com você, que fez com o apóstolo Paulo, amém? Jesus quer fazer de você uma testemunha daquilo que você viu e daquilo que você vai ver. Daquilo que você vai ver. Isso quer dizer que amanhã tem coisa nova para você. Amém? Amanhã tem coisa nova para mim. Por quê? Porque Jesus nos chamou para viver em novidade de vida. Amanhã tem coisa nova. E eu e você fomos chamados para isso. Amém? Eu queria perguntar se tem alguém com dor de cabeça aqui agora. Não? Dor nas costas? Ninguém? Todo mundo sarado? Dor no estômago? Amém. Vamos orar para uma irmã então. Mais alguém? Já passou 50 minutos, gente. Eu falo demais. Mas já acabou, tá? Já está acabando. Não acabou ainda, mas está acabando. Amém? Vamos ficar de pé para parecer que está terminando? Está doendo agora? Quero chamar o Rodrigo. Vem cá, Rodrigo. Rodrigão vai começar uma célula agora. Amém? E o Senhor é contigo, Rodrigo. Amém? Eu chamei você, mas você quer ser uma cobaia agora? Cobaia não, um canal. Amém? Vem cá, irmã. Está doendo agora, né? Então você vai orar por ela. E você vai repreender a dor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí? Está sentindo a dor ainda? Não? Estava sentindo a dor e agora não está mais. Na verdade, eu estava com essa dor desde quinta-feira. Eu estava conversando com a esposa dele. Desde quinta-feira eu pedi oração no grupo também. A dor é terrível. Era. Agora Sumiu. Está um gelo aqui, né? Está um gelo. Glória a Deus. Amém? Aplauda Jesus. Amém? Vem cá, Rodrigo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Já tinha acontecido isso antes? Rapaz, até eu que tô mole agora, parece. Duro que é verdade. É magnífico. Tô nem sei como falar, né? Porque Deus é maravilhoso. E a gente ora tudo, mas eu nunca tinha orado assim realmente específico para curar alguém. Mas Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Nossa. Amém. Amém. Glória a Deus. Quando acontece isso com você, irmão, você fica com um sorriso de orelha a orelha, porque Jesus é real. Você é uma testemunha de Jesus. Você foi chamado para isso. Eu só queria ler uma última passagem. Fala assim em João, você não precisa abrir. João 13. Jesus lava os pés dos discípulos. E aí ele fala no 15 assim: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. E no 17 ele fala assim: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Você quer ser feliz? Pratique. Pratique, porque aquele que pratica é aperfeiçoado no amor de Deus. Você começa a se importar com as pessoas. Você começa a sentir o mesmo amor que Deus sente pelas pessoas. Porque Deus não quer ver as pessoas sofrendo. Deus não quer ver as pessoas sem Deus. Deus quer se revelar. E eu e você, como um espelho, revelamos a glória do Pai. Amém? Creia nisso. Seja ousado. E eu quero que domingo que vem você venha com um monte de testemunho, falando que eu orei por dor de cabeça e sumiu na hora, eu orei 2 ou 3 vezes e sumiu na hora, eu orei para uma pessoa cega, ela voltou a enxergar. Meu irmão, não pare de orar. Amém?
a sua fé vai crescendo. Pode ver, o Rodrigo está aleluiado. Por quê? Porque ele viu acontecer. Amém? E vai ver muito mais. Isso é para você e para mim. Amém? Se você crê no nome de Jesus, se você crê em Jesus, é discípulo dele, seja ousado. Porque sinais acompanharão aqueles que creem. Amém? E aí você vai ter a certeza de que o teu nome está escrito no livro da vida. Que o Pai é contigo. Amém? Glória a Deus. Aplauda Ele. Ele é maravilhoso, Ele é digno, Ele é lindo. Ele é santo, Ele é todo poderoso. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? Os irmãos podem sentar.